Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou a Bruna Torlai, eu sou professora de filosofia e faz mais ou menos 2 anos que eu entrei em contato com uma obra extraordinária que me ajudou, inclusive, a reformular a minha visão e a maneira de articular o ensino de filosofia moderna, que é uma das tarefas a que eu tenho me dedicado. E na verdade, esse livro foi a tese do Fulton Sheen, né, do venerável Fulton Sheen, um religioso americano que teve um extraordinário sucesso nos anos 50, porque teve o programa de televisão de maior audiência. Eu recentemente conversei sobre a personalidade e uma parte muito pequena, né, porque eu ainda estou conhecendo essa inteligência extraordinária que foi o Fulton Sheen. Eu conversei sobre isso recentemente com o coordenador da editora Molokai e Santiago Fontoura, e inclusive, se você quiser assistir essa live, o link está aqui na descrição, tá, da nossa conversa. Mas o que eu queria falar hoje é comentar com vocês um outro livro do Fulton Sheen que eu li recentemente e que me parece a obra perfeita para a gente comemorar o Dia das Mães, tá? Então hoje eu aqui não vou falar para vocês como professora de filosofia apenas, eu vou falar para vocês como uma pessoa que tem filhos e vive o tempo todo às voltas com a reflexão sobre se eu estou ou não fazendo as coisas certas, tá? Porque como eu conheci o Fulton Sheen, ele se tornou bibliografia obrigatória dos meus cursos, eu fui descobrindo que ele foi um intelectual extraordinário. Imagina, essa tese de doutorado dele, ele era moço, né? Então ele escreveu muito cedo. E é uma obra fantástica. E ele tem um outro livro, Religião Sem Deus, que é muito bom. Assim, ele tem uma grande erudição, um grande conhecimento de filosofia e clareza. Ele escreve muito fácil, tá? Então é um material maravilhoso para eu recomendar aos meus alunos, inclusive, porque ele tem essa característica do padre que está preocupado em fazer-se entender pela audiência, sem saber qual é a qualificação do seu público e sabendo que ali ele está lidando com pessoas das mais variadas capacidades, pessoas com diferentes graus de facilidade da compreensão, de maneira que, mesmo quando ele tem de falar as coisas mais profundas, ele encontra a maneira de torná-las absolutamente claras e beira o translúcido. Então, como eu tenho nutrido uma grande admiração pelo Fulton Sheen, faz aí umas semanas, esse livro foi lançado aqui em São Paulo, Pais e Filhos. Inclusive, alguns de vocês que me seguem, nos encontramos nesse lançamento. Foi na Basílica Nossa Senhora do Carmo, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. E, na verdade, foi o lançamento de 2 livros, né? Por Deus, pela Pátria e Pais e Filhos. E teve palestra do padre Paulo Ricardo, foi um lançamento muito bom. E eu, gentilmente, a editora me presenteou com esse livro, Pais e Filhos, e desde então eu comecei a ler. E se eu for mostrar para vocês, assim, o interior do livro, vocês vão ver que ele tá, do começo ao fim, cheio de dobrinhas, porque quando uma passagem me parece muito bela ou muito interessante, algo a que eu quero voltar um dia, algo que eu não posso esquecer. Quando eu tô sem caneta, sem lápis, eu dobro a pontinha do livro. E ele tá todo dobradinho já. Porque esse Pais e Filhos pode parecer uma espécie de manual para você se entender melhor como pai e entender melhor o seu filho. Pode parecer isso, que é um pretexto perfeito para você refletir sobre se você está fazendo a coisa certa. E de fato ele tem esse aspecto. Esse é um dos aspectos do livro Pais e Filhos. Mas ele tem um outro ponto, do qual eu me dei conta ao ler essa obra todos os dias que eu acordo de manhã. Eu gosto de ler quando eu acordo, eu gosto de ler pela manhã. Também um pouquinho antes de dormir, mas eu não fixo. Quando eu leio de manhã, eu tô com o cérebro, né, amanhã é o melhor horário para as atividades intelectuais, né? A gente tá com o cérebro descansado e a coisa toca a gente ali firmemente. E uma dessas manhãs que eu acordei e enquanto esperava meu filhinho acordar, aproveitava para avançar na leitura do Pais e Filhos,
eu me dei conta, finalmente, depois de ter lido mais da metade do livro, simplesmente prestando atenção nas dicas, falando, nossa, que interessante, olha, aqui eu tô fazendo certo, aqui eu tô fazendo errado, aqui eu posso melhorar, olha, caramba, isso aqui, meu Deus do céu, eu tô deixando de ajudar meu filho aqui, por incapacidade minha, né? Claro, o livro tem esse aspecto, ele é maravilhoso, assim, para nos ajudar, mas numa dessas manhãs eu me dei conta que a essência do livro é uma reflexão sobre essa relação entre de onde viemos e quem somos. Considerando aí o que somos, é óbvio, tá? Então, tem uma reflexão profunda sobre natureza, compreendida a natureza humana da perspectiva clássica, ou seja, nós somos inteligência e nós somos esse caldeirão de paixões e essas coisas se articulam, e a educação é a capacidade de ordenar esse todo e encontrar o equilíbrio. Então, é um livro sobre a relação entre a natureza humana, o nosso princípio e aquilo que nós legamos. Pais e filhos, essa relação que a gente chama da maternidade, da paternidade, hoje é Dia das Mães, tá? Portanto, para além de ser um livro que nos ajuda a pensar qual é a natureza da relação entre pais e filhos, qual é a natureza dessa relação que as mulheres hoje, no dia de hoje, comemoram e pela qual elas são homenageadas, né? Porque o Dia das Mães é a data mais comemorada do ano, é a data mais importante do ano, é a data de que ninguém nunca se esquece, né? Além de ser isso, é um livro sobre a nossa relação, nós seres humanos, com o lugar de onde viemos, a pessoa de quem viemos e as pessoas a quem nós legamos tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós fomos capazes de aprender ao longo da vida. Então ele é uma obra que, embora seja perfeita para eu comentar nessa celebração especial do Dia das Mães, ela é uma obra que vai além disso, porque ela é uma obra sobre a coisa mais importante para o ser humano, que é o que ele está fazendo aqui, vocês entendem? Então, assim, tem um aspecto do Fulton Sheen que é muito interessante, que é como ele é um grande pregador, né, e o Pais e Filhos têm essa tonalidade da pregação. Muitas vezes, superficialmente, os escritos dele são aqueles escritos deliciosos de ouvir. É como homilia boa, sabe? Quando você encontra um padre que faz aquelas homilias maravilhosas, porque ele tem a sensibilidade, o dom da palavra, a inteligência, o tom certo, né? Ele não quer aparecer mais do que o assunto do que ele está falando, ele consegue colocar o assunto no centro, tá? Tem esse tom, tá? Então, o Fulton Sheen foi um grande pregador, mas em nenhum momento ele deixa de ser filósofo. E ele é um filósofo tendo em mente a filosofia como instrumento da teologia. Então, a profundidade desse livrinho aqui de chamado Pais e Filhos, ela surpreende. Então, eu demorei para perceber. Então, eu até nessa live que eu fiz com o coordenador da Molokai, eu disse que eu tinha achado fantástica a maneira como ele comenta assuntos cotidianos, do tipo, é correto ou não eu corrigir meu filho, corrigir fisicamente, dar um tapa ali quando necessário, porque como vocês sabem, as crianças, elas têm o que a gente chama, né, de a capacidade lógica desenvolvida lá pelos 5 anos, tá? Entre 4 e 5 elas vão desenvolver isso. Até os 4 é difícil. Tá? É difícil para nós adultos. As crianças são maravilhosas, mas é difícil para nós adultos. Porque você não conversa exatamente com você conversa com uma criança de 4 anos, mas não é da mesma maneira que você conversa com uma criança de 5 anos a 7, e depois de 7 a 10, e depois do 10 para frente que a coisa fica fácil. Né? A coisa fica fácil. As crianças já
sabem conceitos, já entendem relação de causa e efeito, uma série de coisas, mas não, com criancinha, 2, 3, 4, não é bem assim. É uma questão de puro amor. A criança te obedece porque ela te ama porque você faz tudo por ela, e ela sabe, de alguma maneira, que os avisos que você dá para ela devem ser acatados quando há uma relação de amor. De maneira que você dá um tapa, e o Fulton Sheen tem uma frase tão interessante que ele diz, é como se a criança tivesse uma parte do corpo devidamente acolchoada para receber a correção dos pais, né? Porque não machuca, né? Não machuca, mas é o sinal preciso por meio do qual ela consegue entender uma mensagem que ela não consegue decodificar ainda no campo do simbólico, que é da linguagem, com lógica embutida. Então tem desde essas reflexões totalmente concretas, do tipo, você já deve ter se perguntado, devo ou não dar uns tapinhas nos meus filhos? Eu não tenho muito, como é que se diz? Eu não tenho muito escrúpulo, não. Eu acho que é natural você, às vezes, dar um tapa numa criança para corrigi-la, tá? Eu acho absolutamente natural. Absolutamente natural. Mas a maneira como ele explica é fantástica, porque ele diz o seguinte, o tapa que corrige, a correção com amor, porque às vezes o pai que não corrige é o pai que não ama. O pai que ama corrige. Então essa correção com amor, ela deve ser na intensidade adequada, no momento adequado e na altura adequada, ele diz. Algo assim. É maravilhoso esse capítulozinho, né? Então a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro, claro, foram esses capítulos em que ele parte de algo muito concreto e que é uma preocupação de qualquer mãe, de qualquer pai. É um assunto sobre o qual quem tem filhos já pensou na vida, tá? Mas ele aprofunda, ele fundamenta, ele mostra a diferença entre a correção e o abuso, entre a correção física e a humilhação. Por isso que ele diz, na altura adequada, né? Existem alguns tipos de aparente correção que são simplesmente uso da autoridade, pela autoridade. Tipo, o pai está abusando do poder. Tá errado. Mas ele diz uma coisa sensacional, as crianças percebem. Tem alguns outros capítulos em que ele analisa a psicologia da criança e por que é que a criança às vezes nos faz passar vergonha diante dos convidados, por exemplo. Porque é como se a criança quisesse dizer assim, você fica aqui querendo me convencer que eu sou bonzinho para que eu seja, mas eu não sou, eu sou aqui endiabrado sim, e eu quero brincar, e eu quero aprontar, e eu quero pegar fogo, e eu vou provar para esses seus amigos que você está errada, no nível do inconsciente. Mas é como se as crianças fizessem isso, como se elas brincassem, porque as crianças são absolutamente francas. As crianças são absolutamente francas, né? Então, alguns comportamentos não são para desafiar os pais, mas são a expressão dessa franqueza em que se baseia qualquer relação realmente natural, essa sinceridade, né? Então tem vários capítulozinhos que explicam coisas que acontecem com a nossa vida o tempo todo com os nossos filhos, né? Mas conforme você vai lendo, e todo capítulozinho curtinho, né? Conforme você vai lendo, e aí assim, tem um capítulo sobre aceitação, como é difícil aceitar, né? Aceitar o outro. Aí ele dá sempre exemplo concreto. Tem um capítulo fantástico que todo mundo vai amar, que é sobre o espírito adolescente, que o mundo tá adolescente. Isso, gente, anos 50. A gente não saiu de lá ainda, né? E aí, depois desse, tem uma série de capítulos sobre os adolescentes mesmo. O Fulton Sheen tem também uma grande preocupação com a delinquência juvenil mesmo, porque ele diz, olha, em ambientes de indiferença, quando um pai se comporta com as ações do filho ou com severidade gratuita ou com pura indiferença, a criança não tem motivo nenhum para acreditar que ela pode ser boa. E isso é o motivador da delinquência, que são as crianças disfuncionais, né? A gente não está falando aqui de psicopatia, a gente está falando de criança sem orientação, sem amor, sobretudo, né? Porque o que é a indiferença? Não é o exato oposto do amor? Imagina você lidar de forma indiferente com os atos errados dos seus filhos. As crianças precisam ser corrigidas, educar é corrigir. Digamos que seu filho comece a roubar coisas e traga para casa. Se você for indiferente a isso, que motivo ele vai ter para acreditar que ele errou?
e que fazer aquilo é errado. Não tem como, e aí você acaba reforçando o comportamento, tá? Então, os pais têm uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade, ela é tratada com uma doçura impressionante pelo Fulton Sheen. O Fulton Sheen é o exato oposto de um julgador que senta na cadeira e aponta o dedo para todo mundo. Não. Ele é aquele padre extraordinário, aquele homem culto, erudito, que não tem medo de falar de assunto tabu. Tem um monte de capítulos sobre sexualidade, sexo, um monte. O capítulo mais extenso do livro é sobre revolução sexual. Sensacional esse capítulo. Esse capítulo em que ele analisa a revolução sexual e fala, já nos anos 50, que na verdade se trata de revolução cultural, é extraordinário, é profundo, entendeu? Só que numa linguagem facílima, porque ele parte de uma preocupação que é nossa, que é cotidiana. Todos nós temos que educar os nossos filhos. E a gente tem referências demais no mundo de hoje. O problema do mundo de hoje é que há muitos conjuntos de parâmetros concorrendo e se vendendo como os corretos, de maneira que as pessoas se perdem. As pessoas se perdem e acabam se questionando em vez de simplesmente acatar a realidade e o caminho verdadeiro. E você pode reparar que a sua intuição, aquilo que no fundo da sua consciência apita, você vai encontrar aqui nesse livro. É impressionante, aquelas ações que a gente faz, mas não, eu não sei porquê, mas tá certo. Eu amo meu filho, eu tenho que agir assim agora. Eu sei que pode parecer meio absurdo, mas eu tenho que fazer isso, porque eu não quero que ele se perca. Me dói demais em mim ver ele se perder. Então eu até perco o controle por isso. E dane-se, tudo bem. Né? Eu perco o controle um pouco quando a gente fica severo demais, etc. Mas aqui você entende, inclusive, que você não tá louco ao entender que muitas vezes a dor que você sente de tanto que você ama o seu filho te leva à severidade, entendeu? Claro, a severidade adequada, né? Não aquela que passa do limite e vira abuso e vira interferência. Enfim. Mas ele não tem medo de assuntos tabu. Não tem medo. É como se você tivesse, assim, realmente ouvindo uma pessoa sábia na sua sala de estar. Ler-se Pais e Filhos é mais ou menos isso. Digamos que você recebeu um cara com uma grande experiência de vida para tomar um café. E vocês começam a falar sobre vários assuntos. Disciplina, incutir bons hábitos, delinquência, a relação entre autoridade e obediência, que é um dos pontos altos do livro. O capítulo sobre a relação entre autoridade e obediência é um dos capítulos altos do livro. Né, tal. Severidade, caráter, aceitação, enfim. Vocês vão conversando sobre vários assuntos. E ele sempre tem, digamos assim, algo muito belo a acrescentar sobre cada um deles. Então, esse é o tom do livro, mas como eu estou tentando dizer desde o começo, o livro vai além disso, né? Eu demorei para descobrir, por causa de todas essas partes tão concretas da obra, né? Por ser uma obra que o tempo todo nos faz pensar no nosso cotidiano, eu demorei para me dar conta que é um livro sobre o ser humano, assim, de maneira geral. É um livro sobre a relação que nós temos com a nossa origem. E é um livro sobre como aquilo que nós somos capazes de nos tornar está na origem do que nós somos capazes de deixar. E, no mínimo, o que nós deixamos são os nossos filhos. O Platão dizia, né, que o que se deve deixar para os filhos não é ouro, mas autorrespeito. Você não deve deixar um legado de ouro, tipo um patrimônio milionário, mas um legado de autorrespeito, ou seja, a memória da excelência. Era isso que o Platão queria dizer, né? Então, esse aspecto filosófico de que as relações entre pais e filhos, elas são a expressão do que nós conseguimos ser. E, com base naquilo que nós conseguimos ser, com base nisso, no que nós conseguimos deixar em termos de vida, de ser, e o ser tem sempre, óbvio, por base um ser humano, essa para mim é a essência do livro.
E eu tô falando isso para já, de antemão, refutar de antemão, por assim dizer, aquelas pessoas que vão aqui pensar o seguinte: como é que o Fulton Sheen, que era um padre que não casou, que não teve filho, pode falar de pais e filhos, né? A gente está numa época que as pessoas se fazem essa pergunta, é normal. Tem muitas pessoas que são agnósticas, pessoas que não têm religião, pessoas que não entendem mais a relação entre o pároco e a paróquia, porque talvez nunca tenham tido essa experiência, mas quem melhor do que alguém que sempre quis ser padre e falar a um rebanho, ou seja, educar e aprimorar-se para se tornar o exemplo capaz de elevar aqueles que ele conduz. Quem melhor que alguém assim para falar disso, que é a essência do livro, e que se manifesta, que tem como aspecto mais frequente a relação parental, ou seja, as relações entre os pais e os filhos. Então, assim, a coesão do ponto de vista espiritual, filosófico, lógico e prático desse livro é um negócio extraordinário, tá? É um livro para qualquer pessoa. E eu sei que hoje é o Dia das Mães, que você já deu um presente para sua mãe. Eu sei que você já deu um presente para sua mãe. Eu sei que você nem tá vendo esse vídeo no momento em que ele vai estrear. É um vídeo gravado, porque nesse momento eu não tô aqui com vocês, eu tô com os meus filhos em algum lugar. Mas esse é um livro para todo mundo, entenderam? Não é só um bom presente de Dia das Mães, tá? Embora, se você que está me vendo é mulher, dê pro seu marido, porque os pais, nessa maluquice de delegar tudo para as mães, porque as mães têm uma relação de simbiose com os filhos, às vezes esquecem da importância deles. E tem alguns capítulos aqui especificamente fundamentados na importância do pai, da figura masculina. E no equilíbrio da criança, e na relação entre o equilíbrio de uma criança e o equilíbrio da relação entre a mãe e o pai. Então, assim, o Dia dos Pais é em agosto. O Dia das Mães é hoje. Mas você já compra e deixa guardado. Tá bom? É um livro, mas, gente, pessoal, é um livro para todo mundo. É um livro para vocês refletirem. É um livro para vocês meditarem. Só que ele é muito fácil de ler. E ele tem aquele tom, né? Aqueles capítulozinhos, ó, curtos, ó. 3 páginas. Aqui, 4. Entendeu? Que é aquela leitura que você acorda, você lê um capítulo e você nutre sua alma e você leva aquela reflexão para o dia. Então ele é esse tipo de livro. Eu queria aproveitar a oportunidade para finalizar já, elogiar muito a edição da Molokai, né? Muito bonita. Vou mostrar para vocês aqui, mas o mais bonito é isso aqui, ó. Olha a folha de guarda. Então, assim, capa dura, letra grande. Meu Deus, editoras! Siga o exemplo da Molokai. Façam livros com letras maiores. A gente aqui, que depois dos 40, né? Depende de óculos, a gente sofre para ler letrinha pequena. Tá bom? E é delicioso de ler, é muito bom, entende? É folha amarela. Ele é um livro para ser saboreado. Seja você jovem, seja você pai, seja você filho, seja você uma pessoa que já tem netos e que agora, diante da experiência de ter netos, fica se perguntando se você realmente fez tudo o que você podia pelos seus filhos e o que é que você pode agora fazer pelos seus netos. E olha, quem sabe o que é um pároco dedicado, quem entende o espírito daquele que deseja se aprimorar para conduzir a excelência, o próximo vai sacar a essência desse livro. É disso que se trata, vocês entenderam? E é claro que entre pais e filhos, que é o território do amor, isso acontece com mais frequência, né? Nem sempre, né? Mas onde há amor, a coisa acontece com frequência. Eu queria também aproveitar a oportunidade
para dizer para vocês que um outro livro que eu tô lendo, não terminei, tá? Pais e Filhos, você termina, depois que você termina, você volta relendo, entendeu? Ele é muito bom. É engraçado que o Fulton Sheen, vocês sabem que ele era muito inteligente, mas muito mesmo, fora de série, tipo, QI, realmente ele era fora de série, tá? E quanto mais inteligente é uma pessoa, mais fácil ela fala, né? Ela consegue falar coisas difíceis de maneira fácil pro outro. E o Fulton Sheen é muito inteligente, então ele faz isso por nós. E o que é engraçado é que todo mundo na igreja, nos Estados Unidos, queriam que ele fosse um professor, um formador de padres. Ele falou, não, você é uma personalidade intelectual. Você tem que ser um professor, um intelectual da igreja e tal. E ele queria só ser um pároco. E o que ele mais queria era isso, era falar para as pessoas, vocês entendem? E essa é a essência. É a essência da própria igreja, meu Deus do céu. Que a família repete como estrutura. Dentro de casa, uma família bem ordenada repete aquilo que a igreja faz pela comunidade, vocês entendem? Então cara, esse livro Pais e Filhos é a cara do Fulton Sheen. É pregação, tem profundidade filosófica, essa profundidade filosófica está sujeita à teologia, é de uma facilidade impressionante e é um negócio que nos educa, nos forma, nos conforta, nos dá umas chicotadas ali onde nós precisávamos e nos permite nos tornar melhores. Então, cara, é lindo. Mas um outro livro dele que eu tô lendo também, que tá me surpreendendo muito, esse eu vou falar porque hoje é Dia das Mães, tá? É esse aqui, chamado O Primeiro Amor do Mundo. Eu vou deixar os links na descrição. Vocês comprem onde quiserem, não precisa comprar na minha livraria, não. Eu vou deixar o link, acho que tem na minha livraria, tá? Se tiver o link na minha livraria, vai estar aqui embaixo. Eu vou deixar também o link no site da editora Molokai. Se o preço for melhor lá, vocês comprem lá. Mas pesquisem também na Amazon e outros lugares, tá bom? Só não deixem de ter esse livro em casa, porque o livro é bem feito assim para servir aquela coleção que você passa de pai para filho, vocês entendem? O trabalho da Molokai é o seguinte, eles entendem o que foi o Fulton Sheen, eles entendem como o cara foi sensacional, e eles entendem a importância de um livro como esse para a nossa vida concreta. Então eles estão fazendo essas edições e dá uma coleção que é o tal legado de ouro espiritual, ou seja, o legado de autorrespeito, que você deve deixar para os seus filhos como patrimônio. E não dinheiro no banco, mas direção, caminho, excelência, coisas que são muito mais importantes do que a riqueza material, que se ele não tiver ordem, se ele for indisciplinado, se ele não tiver cabeça, ele dilapida em 3 minutos. Vocês entendem? Agora, se ele tiver excelência, ele conseguirá conquistar o suficiente para ele sobreviver bem, tá? E é isso que a Molokai está fazendo. Ela entende, eles sacam o que o Fulton Sheen significa e estão criando, estão publicando os livros que eu vou dizer para vocês. É uma espécie de coleção que toda família tem que ter em casa para passar de geração em geração. E a edição suporta essa passagem. E aí, para encerrar, como eu havia prometido... Ai, meu Deus, estou fazendo digressões aqui, né? Mas hoje é meu dia, eu posso. Para encerrar, como eu havia prometido, um livro que me surpreendeu, tá? É O Primeiro Amor do Mundo. Esse livro aqui é uma obra sobre a Maria. E tem algumas reflexões, tem muitas reflexões que eu acho que as mulheres estão precisando fazer aqui, tá? Então eu vou deixar, se você ainda não comprou um presente para sua mãe ou quer presenteá-la duplamente o que ela merece, esse é um livro que valeria a pena você dar para ela. Porque isso aqui é um livro, do ponto de vista poético, lindo, tá mais no campo teológico, mas tem não só aquele linguajar fácil, como a subdivisão dos capítulos permite que a pessoa compreenda o significado da Maria, assim, na história da humanidade, entendeu? Não é adstrito
a religião católica, é sobre a figura da Maria. A Maria é importante para os muçulmanos, por incrível que pareça, tá? Entre outras coisas, tudo isso vai aqui no índice. Mas a parte que eu acho mais extraordinária, tá? É que além, que você tem assim, a parte 1, a mulher que o mundo ama. A mulher que o mundo ama. Bom, todo mundo ama sua mãe. E o mundo ama Maria, que é o primeiro amor do mundo. A mãe do próprio Deus, né? Parte 2, o mundo que a mulher ama. Essa parte aqui é sensacional. Assim, não tem uma mulher que vai resistir a essa segunda parte. E depois disso, depois desses primeiros capítulos que são maravilhosos, tem os 15 mistérios do Rosário. Então, se a sua mãe é religiosa, isso aqui é um negócio que ela vai amar, tá? Ela vai adorar. Qualquer pessoa deveria ter, porque isso aqui é uma questão de cultura. Mas especialmente, se ela é religiosa, ela vai ficar louca por esse livro. Então, esse, na verdade, é minha dica pro Dia das Mães, tá bom? O Pais e Filhos é uma obra da qual eu queria aqui fazer o elogio. E O Primeiro Amor do Mundo, eu acho que é o livro que toda mulher gostaria de ganhar no Dia das Mães. Tá certo? Feliz Dia das Mães. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.